Antes da Revolução Francesa, a sociedade francesa estava estruturada em um sistema conhecido como Antigo Regime, que era caracterizado por uma rígida hierarquia social e política. Essa estrutura era baseada na divisão em 3 estados, cada um com seu status e privilégios distintos. O primeiro estado era formado pelo clero, que consistia nos membros da Igreja Católica, como bispos, padres e monges. O clero detinha poder e influência consideráveis na sociedade, além de possuir terras e gozar de isenção de certos impostos. O segundo estado era composto pela nobreza, que incluía os nobres, aristocratas e os membros da família real. A nobreza desfrutava de privilégios e direitos especiais, como isenção de impostos e acesso a cargos políticos e militares. Eles possuíam grandes propriedades rurais e controlavam parcelas significativas da economia. Por fim, havia o terceiro estado, que englobava a maioria da população francesa. Era formado por uma ampla gama de grupos sociais, desde camponeses e trabalhadores urbanos até burgueses e profissionais liberais. Essa camada social era economicamente diversificada e não possuía os privilégios políticos e sociais dos 2 primeiros estados. O terceiro estado, apesar de ser numericamente superior, enfrentava uma série de desafios e injustiças. Eles suportavam a carga tributária mais pesada e enfrentavam dificuldades econômicas, enquanto os privilégios dos clérigos e nobres continuavam intocáveis. Essa disparidade social e econômica gerou um crescente descontentamento entre o terceiro estado e levou a demandas por reformas e igualdade. A insatisfação e as ideias iluministas, que enfatizavam os direitos individuais e a igualdade perante a lei, alimentaram o desejo de mudança e desencadearam a Revolução Francesa. O terceiro estado desempenhou um papel fundamental na Revolução, pois foi o principal impulsionador dos eventos que levaram à queda do Antigo Regime e à reestruturação da sociedade francesa. Durante a Revolução Francesa, a abolição dos privilégios dos clérigos e nobres, assim como a busca pela igualdade social e política, foram objetivos centrais. A ascensão do terceiro estado ao poder, e a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, simbolizaram a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Durante a Revolução Francesa, as ideias iluministas desempenharam um papel crucial na mobilização e no direcionamento das aspirações da população. O Iluminismo foi um movimento intelectual que se espalhou pela Europa durante o século XVIII, e suas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade influenciaram fortemente os pensadores e os cidadãos franceses da época. Os filósofos iluministas, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot, defendiam a necessidade de uma sociedade baseada na razão, no conhecimento e na justiça. Eles criticavam a tirania, a opressão e a desigualdade social, e propunham que todos os seres humanos nascessem livres e iguais em direitos. Essas ideias iluministas encontraram ressonância entre os membros do terceiro estado francês, que eram economicamente explorados e socialmente subjugados. Os ideais de igualdade e liberdade inspiraram a população a buscar mudanças radicais, e a desafiar as estruturas opressivas do Antigo Regime. Além disso, a França enfrentava uma grave crise financeira no período que antecedeu a Revolução. Décadas de gastos excessivos, má administração e um sistema tributário injusto colocaram o país à beira da falência. A monarquia francesa estava sobrecarregada com dívidas e incapaz de lidar efetivamente com os problemas econômicos crescentes. Essa crise financeira agravou ainda mais as tensões sociais e econômicas dentro do país. A população estava sofrendo com altos impostos, escassez de alimentos e uma economia instável. Essa situação gerou um clima de insatisfação generalizada, aumentando o apoio às ideias revolucionárias e tornando as massas mais propensas a se mobilizar contra o antigo regime. Diante da grave crise financeira e social que assolava a França, o rei Luís XVI decidiu convocar os Estados Gerais em uma tentativa de encontrar soluções para os problemas do país. Os Estados Gerais eram uma assembleia que representava os 3 estados da sociedade francesa, o clero, a nobreza e o terceiro estado. A convocação dos Estados Gerais em si já foi um evento marcante, pois era uma prática política incomum na época. A última vez que os Estados Gerais haviam sido convocados foi em 1614,
e sua convocação em 1789 refletia a necessidade de abordar os desafios enfrentados pela nação. A Assembleia dos Estados Gerais foi realizada em maio de 1789, em Versalhes. Cada estado tinha um número igual de representantes, apesar de o terceiro estado ser numericamente superior. No entanto, rapidamente surgiram tensões entre os estados, principalmente relacionadas à votação. O terceiro estado, que representava a maioria da população e estava lutando contra a injustiça social e a desigualdade, exigia que a votação fosse realizada por cabeça, um voto por representante, enquanto o clero e a nobreza preferiam que a votação fosse por ordem, o que dava a cada estado um voto igual. Essa questão se tornou um ponto de discórdia, pois o terceiro estado acreditava que a votação por cabeça refletiria a vontade da maioria da população, enquanto o clero e a nobreza temiam perder sua influência e privilégios se a votação fosse igualitária. Diante das tensões crescentes, os representantes do terceiro estado, sentindo-se marginalizados e sem voz, decidiram romper com os outros dois estados e se autoproclamaram Assembleia Nacional em 17 de junho de 1789. Esse foi um momento crucial, pois representou a rejeição do antigo sistema e o desejo de tomar medidas para transformar a sociedade. A Assembleia tomou medidas que limitavam o poder do rei e promulgaram reformas, buscando criar uma constituição e uma nova ordem política. No dia 14 de julho de 1789, um dos eventos mais icônicos da Revolução Francesa ocorreu, a tomada da Bastilha. Esse acontecimento marcou um ponto de virada significativo, e simbolizou o início da Revolução Francesa, representando a rejeição popular do antigo regime e a busca por mudanças radicais. A Bastilha era uma fortaleza e prisão localizada em Paris, conhecida por abrigar prisioneiros políticos. Era vista como um símbolo do poder monárquico e do absolutismo, além de representar a opressão e a injustiça social. A população de Paris, profundamente descontente com as condições socioeconômicas e políticas, enxergava a prisão como um emblema da tirania da monarquia. No dia 14 de julho de 1789, milhares de pessoas se reuniram em frente à Bastilha. Movidos pela frustração, pelas dificuldades econômicas e pela busca por mudanças, os manifestantes exigiam a liberação de prisioneiros políticos, o acesso às armas e ao estoque de pólvora que estavam na fortaleza. A situação rapidamente se intensificou, e um conflito violento eclodiu entre os manifestantes e as forças que defendiam a Bastilha. Após horas de confronto, a multidão finalmente conseguiu invadir e capturar a prisão. A tomada da Bastilha foi um evento simbólico e emocionalmente poderoso. Para o povo, representou uma vitória sobre o poder monárquico e uma afirmação de sua força e determinação. Além disso, o acontecimento teve repercussões imediatas, pois inspirou revoltas populares em toda a França e desencadeou uma série de eventos que transformariam profundamente o país. A queda da Bastilha foi interpretada como um sinal de que o antigo regime estava sendo desafiado, e que o poder estava sendo transferido para as mãos do povo. Esse evento icônico da Revolução Francesa demonstrou que a população estava disposta a lutar pelos seus direitos, desafiando a autoridade e exigindo mudanças políticas, sociais e econômicas. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte, formada pelo terceiro estado após romper com os outros dois estados, proclamou um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um marco fundamental na história moderna, pois estabeleceu os princípios fundamentais que buscavam garantir direitos e liberdades individuais, além de estabelecer a igualdade perante a lei. Esse documento refletia as ideias iluministas que haviam influenciado fortemente os revolucionários franceses. A declaração afirmava que todos os indivíduos nascem livres e iguais em direitos, e que esses direitos são inalienáveis e universais. Ela proclamava a igualdade perante a lei, o direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Também reconhecia a liberdade de expressão, de religião e de associação, além de estabelecer os princípios de separação dos poderes e de soberania popular. Ao proclamar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
A Assembleia Nacional Constituinte buscava estabelecer uma base jurídica e ideológica para a nova ordem política e social que estava sendo forjada. A declaração tinha o objetivo de garantir a igualdade perante a lei, restringir os abusos do poder e proteger os direitos e liberdades individuais. A promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teve um impacto profundo na Revolução Francesa e influenciou movimentos revolucionários em todo o mundo. Ela representou um compromisso com a igualdade, liberdade e fraternidade, ideais que se tornaram o lema da Revolução e se tornariam os pilares da sociedade francesa pós-revolucionária. No entanto, é importante destacar que, apesar da proclamação dos direitos universais, a implementação efetiva desses princípios nem sempre foi fácil ou imediata durante a Revolução Francesa. A luta pela igualdade e pelos direitos individuais continuou ao longo do período revolucionário, muitas vezes enfrentando desafios e contradições internas. Em 1791, uma nova Constituição foi adotada, estabelecendo a França como uma monarquia constitucional. Na monarquia constitucional, o poder do rei era limitado e compartilhado com a Assembleia Nacional. O rei Luís XVI permaneceu como chefe de Estado, mas suas prerrogativas e poderes foram consideravelmente reduzidos. Ele tornou-se uma figura cerimonial, com pouca influência política efetiva. A Constituição de 1791 também estabeleceu um sistema legislativo, com uma Assembleia Legislativa composta por representantes eleitos. Os cidadãos franceses passaram a ter direitos e liberdades garantidos, de acordo com os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No entanto, é importante destacar que essa forma de monarquia constitucional não durou muito tempo. A instabilidade política e a radicalização dos eventos subsequentes levaram à queda da monarquia e à proclamação da Primeira República Francesa em 1792. A Revolução Francesa, em sua essência, visava uma transformação radical da sociedade e do sistema político, buscando a participação popular, a igualdade e a responsabilização dos governantes. Embora a monarquia constitucional tenha sido uma etapa intermediária nesse processo, ela sinalizou o enfraquecimento do poder monárquico absoluto e a introdução de uma nova forma de governo. Durante a Revolução Francesa, o período conhecido como o Terror foi marcado por uma intensa repressão política e uma onda de violência que afetou profundamente a sociedade francesa. Esse período foi liderado principalmente por Maximilien Robespierre e seus seguidores, que buscavam consolidar o poder revolucionário e eliminar qualquer ameaça interna ou externa à revolução. O terror ocorreu entre os anos de 1793 e 1794, durante a fase mais radical da Revolução Francesa, conhecida como Governo Revolucionário. Durante esse período, um tribunal revolucionário foi estabelecido para julgar e condenar aqueles considerados inimigos da Revolução. Milhares de pessoas foram executadas, principalmente por guilhotina, incluindo membros da nobreza, clero, políticos, intelectuais e até mesmo cidadãos comuns. A repressão política foi intensa, com a criação de um sistema de vigilância e denúncia, no qual suspeitos de contra-revolucionarismo eram prontamente julgados e condenados. Qualquer pessoa poderia ser acusada de traição ou conspiração contra a revolução, o que gerou um clima de desconfiança e medo generalizado. No entanto, a violência do terror acabou dividindo a população e gerando um sentimento de descontentamento. A repressão indiscriminada, a falta de devido processo legal e a execução de pessoas inocentes ou acusadas de crimes menores, minaram o apoio popular ao governo revolucionário. Muitos indivíduos viram seus direitos e liberdades sendo suprimidos em nome da segurança e da estabilidade da revolução. Além disso, a própria liderança de Robespierre foi questionada, e suas políticas radicais e o uso indiscriminado da violência foram alvos de críticas. A situação chegou a um ponto crítico em julho de 1794, quando Robespierre foi deposto e executado, marcando o fim do período do terror. A violência e a repressão do período do terror tiveram consequências duradouras na sociedade francesa. Essa fase da Revolução deixou cicatrizes profundas e gerou um debate sobre os limites da liberdade e da justiça em momentos de instabilidade política. Além disso,
O terror contribuiu para o enfraquecimento do governo revolucionário e preparou o terreno para a ascensão de Napoleão Bonaparte, que tomaria o poder em 1799 e instauraria o regime imperial na França. Após a queda do período do terror, a França enfrentou um período de instabilidade política que abalou a confiança no governo. Em meio a esse contexto turbulento, um general ambicioso e talentoso chamado Napoleão Bonaparte emergiu como uma figura proeminente. Napoleão Bonaparte destacou-se como um líder militar brilhante durante as campanhas militares da Revolução Francesa. Sua habilidade estratégica e seu carisma o tornaram popular entre as tropas, e ele rapidamente ascendeu nas fileiras do exército. Aproveitando-se da instabilidade política e do descontentamento generalizado com o Diretório, o sistema de governo estabelecido após a queda do terror, Napoleão planejou um golpe de Estado. Em 9 de novembro de 1799, conhecido como 18 de Brumário, ele assumiu o poder e estabeleceu o consulado, um novo regime político. O consulado marcou o início do governo de Napoleão Bonaparte na França. Inicialmente, Napoleão compartilhava o poder com 2 outros cônsules, mas, gradualmente, ele acumulou mais autoridade e se tornou o governante supremo. Em 1804, ele se proclamou imperador dos franceses, estabelecendo o regime imperial. O governo de Napoleão Bonaparte foi caracterizado por uma série de reformas políticas, sociais e legais que buscavam consolidar o poder do Estado e modernizar a França. Ele implementou um código legal unificado, conhecido como Código Napoleônico, que trouxe uma maior uniformidade e clareza jurídica ao sistema legal francês. Napoleão também promoveu reformas administrativas, impulsionou a economia, estimulou a educação e estabeleceu relações diplomáticas com outras nações europeias. Seus esforços para centralizar o poder e expandir o Império Francês levaram a uma série de conflitos militares conhecidos como as Guerras Napoleônicas. Embora Napoleão tenha sido um líder carismático e tenha conquistado muitos sucessos militares, sua busca pelo poder e pela expansão territorial também trouxe consequências negativas. As guerras napoleônicas resultaram em devastação e sofrimento em toda a Europa, e a resistência a seu domínio cresceu. Eventualmente, a campanha militar de Napoleão sofreu derrotas significativas, e em 1814 ele foi forçado a abdicar. Ele foi exilado para a ilha de Elba, mas conseguiu retornar à França brevemente em 1815, período conhecido como o período dos 100 dias. No entanto, sua derrota final na Batalha de Waterloo levou ao seu segundo exílio, desta vez para a ilha de Santa Helena, onde ele morreu em 1821. O surgimento e ascensão de Napoleão Bonaparte na França, após a queda do terror, refletiram as complexidades e contradições da Revolução Francesa. Embora ele tenha trazido estabilidade e reformas significativas ao país, seu governo também foi marcado pela busca implacável pelo poder e pela imposição do domínio francês sobre outras nações europeias. O legado de Napoleão Bonaparte e seu impacto na história europeia são temas de intensos debates e estudos até os dias de hoje. A Revolução Francesa, sem dúvida, teve um impacto duradouro e profundo na história mundial. Ela marcou o início de uma nova era política, social e cultural, e seus ideais se espalharam além das fronteiras da França, influenciando movimentos revolucionários e transformações políticas ao redor do mundo. Os princípios de igualdade e liberdade, tão proeminentes durante a Revolução Francesa, tornaram-se uma inspiração para muitos que buscavam desafiar a opressão, a desigualdade e o autoritarismo. Os ideais da Revolução encontraram ressonância em diferentes contextos, e se manifestaram em lutas por autonomia, emancipação e direitos civis em diversas partes do mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada durante a Revolução Francesa em 1789, estabeleceu princípios fundamentais que ecoaram ao longo dos séculos seguintes. Essa declaração enfatizou a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a proteção dos direitos individuais e o direito à participação política. Esses valores fundamentais influenciaram a construção das bases democráticas modernas, e foram incorporados em constituições e declarações de direitos em todo o mundo. Além disso,
A Revolução Francesa também teve um impacto significativo na abolição do sistema feudal e da sociedade de privilégios. O fim dos privilégios do clero e da nobreza, assim como a redistribuição da propriedade da terra, abriram caminho para uma nova ordem social e econômica baseada em princípios mais igualitários. Seu legado pode ser observado em eventos posteriores, como as revoluções de 1848 na Europa, a luta pelos direitos das mulheres, o movimento operário, a luta pela independência de colônias, entre outros. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade continuaram a inspirar movimentos sociais e políticos em todo o mundo, moldando a história e a busca por uma sociedade mais justa e democrática. No entanto, é importante destacar que a Revolução Francesa também enfrentou desafios e contradições internas. A violência e a radicalização durante o período do terror, bem como as lutas pelo poder entre diferentes facções revolucionárias, evidenciaram as dificuldades de implementar uma transformação social e política abrangente. A história da Revolução Francesa é complexa e multifacetada, com avanços e retrocessos, conquistas e desafios. Apesar das controvérsias e dos desafios enfrentados, a Revolução Francesa continua sendo um marco fundamental na história mundial. Seus ideais de igualdade e liberdade ecoaram e continuam a ecoar ao longo dos séculos, inspirando lutas por justiça social, direitos humanos e democracia em todo o mundo. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre a Revolução Francesa, um momento histórico repleto de mudanças e desafios. Se quiser continuar explorando outros eventos marcantes, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E se houver interesse em contribuir com o conteúdo, sinta-se à vontade para fazer uma doação via Pix. Sua generosidade será muito apreciada e ajudará a manter a produção de mais conteúdos interessantes como este. A chave Pix está no comentário fixado. Agradecemos desde já o seu apoio e esperamos continuar compartilhando conhecimento e histórias cativantes com você. Até a próxima!